Olá pessoal, nós vamos escrever agora o nosso primeiro programa em C#. Bom, tudo na informática, tudo que conhecemos sobre computação até o momento, a gente vai abstrair e nós vamos entender que existem os processos básicos aqui que a gente tem que sempre lembrar quando a gente estiver lidando com computação, com entrada e saída de dados do computador. O computador ele sempre vai receber algo, que é a entrada, vai mostrar algo, que é a saída. E no meio desses processos de entrada e saída, tem exatamente o processamento da informação. Então você entra com dados, ele processa a informação e então mostra esses dados. E aqui eu vou escrever um primeiro programa aqui para vocês que nunca viram, nunca tiveram contato com programação, ou conhece a programação, mas nunca pensou nesses detalhes. Eu vou mostrar para vocês como é que faz o nosso primeiro programa em C#. Eu vou usar uma ferramenta online que é o .NET Esse site, que eu vou colocar aí na descrição, ele é muito bom para quem não quer instalar ainda nenhum editor, nenhuma IDE. Você também pode utilizar esse OnlineGDB, também vou colocar na descrição aí, também segue o mesmo princípio e a gente então pode praticar o aprendizado. Assim que você entra na plataforma .NETFiddle.net, você então encontra uma telinha mais ou menos parecida com essa aqui e você então pode editar os seus códigos. Então nós vamos executar alguns comandos aqui que a gente vai chamar. Esse aqui, por exemplo, é um comando de saída, né? Então nós temos não vou nem chamar de comando, vou colocar como saída, né? Aqui eu vou colocar aqui um comando de entrada, tá? Entre entrada e saída eu tenho o processamento. Então, com isso eu tenho os três processos importantíssimos, seja programa simples, seja programa complexo, nós sempre teremos entrada, processamento e saída. Então, toda a ciência da computação, digamos assim, baseia-se nesses pilares, nesses princípios. Tá? Nesse momento é importante a gente entender por que a gente programa. Programa por uma necessidade, né? Processar algo. E para processar algo ele precisa receber essa entrada. Essa entrada pode se dar por meio manual, pelo teclado, pelo microfone, né? A gente diz então que para entrar com algum dado para que o nosso computador processe, a gente precisa então dos periféricos de entrada. O processador vai pegar essa entrada, vai fazer os processamentos devidos e então vai usar a saída, que pode ser o monitor, que é a saída padrão, pode ser a impressora, ou um alto-falante, por exemplo, pode ser quaisquer outros meios aí que tem a capacidade de sair com essa informação. Então, vamos começar. No C#, então, a gente começa colocando aqui, olha, essa cláusula Using System. No momento a gente não precisa se aprofundar muito nisso. Esse Using System, ele está dizendo o seguinte, que eu vou usar uma biblioteca, um pacote do sistema que tem um monte de bibliotecas, que tem um monte de outros programas internos, que vai possibilitar que vocês utilizem os comandos que a gente vai digitar agora, tá bom? Bom, este é um programa de console. O que significa? Significa que quando a gente executar esse programa, ele vai ser executado em um terminal, ele não vai abrir uma telinha gráfica, ele não vai abrir uma janelinha, nada disso. Ele vai rodar em um terminal, tá bom? Então isso é só no início para que a gente aprenda os primeiros passos na linguagem. E outra, a gente vai utilizar uma abordagem bem simplificada também da linguagem, porque no futuro nós vamos aprender que nós vamos criar um arcabouço aqui de comandos, tá? E esse arcabouço de comando a gente vai utilizar geralmente, na maioria das vezes, a orientação a objetos, né?
Então, aí a gente vai ter que aprender outros conceitos e até lá a gente abstrai isso. Vamos usar da forma mais simples possível. Então, comando de entrada aqui, neste caso, é o console. A gente vai usar o console readline. Esse console readline, ele vai te perguntar alguma coisa, tá? Bom, mas para que ele saiba o que você está perguntando, a gente tem que escrever antes, né? O que eu estou perguntando para ele, tá? Então tem que mostrar de alguma forma ao usuário o que eu quero dele, né? Então eu vou precisar fazer o seguinte, olha, usar um comando de saída que é exatamente um console write line. E aqui eu vou colocar assim, qual é o seu nome? Bom, nesse caso aqui estou perguntando, estou pedindo para mostrar essa frase, né, na tela, no terminal. Qual é o seu nome? Com isso, esse comando writeLine, ele vai escrever qual é o seu nome, vai pular uma linha e vai ficar um cursor piscando ali, solicitando para que você entre uma informação, né, que nesse caso uma informação textual. Só que nesse caso em específico, esse console readline, ele precisa colocar a sua resposta em algum lugar. E essa resposta que você vai dar a ele é digitando até você dar Enter. Então, onde então eu vou colocar aquilo que você perguntou? Aí entra o conceito de variável. O que eu vou colocar aqui, essa resposta que você me deu, eu vou colocar em uma variável. O que é uma variável? Variável é um local da memória que você reserva, que o computador reserva para armazenar um valor de qualquer tipo. Nesse caso aqui ele vai armazenar um conjunto de caracteres que na programação a gente chama de string. E aí eu vou dar um nome para esse conjunto de caracteres. Não vou entrar muito em detalhes, porque a gente vai aprender depois mais a fundo isso. Eu vou simplesmente falar que é um var nome recebe. Um outro conceito importante. Esse sinalzinho aqui de igual, ele não está representando uma igualdade. Ele está fazendo o seguinte, olha, eu criei uma variável chamada nome e eu quero que você coloque o que eu digitar aqui dentro dessa variável nome. Tá bom? Então, aqui a gente acabou de criar uma variável que recebe, aí a gente sempre vai dizer que esse igual aqui é um recebe o que eu digitar na tela, o que eu digitar ali no prompt de comando lá do terminal. Muito bem, aí o que eu vou fazer? Agora, eu vou pegar a sua resposta e vou então executar o console writeLine novamente. E agora nesse writeLine eu vou simplesmente escrever assim: prazer em conhecer. E aí eu preciso falar para ele, né, o seguinte, ó: prazer em conhecer, fecho aspas. Toda vez que eu estiver escrevendo uma cadeia de caracteres, alguma palavra, eu tenho que colocar entre aspas para o computador entender que aquilo ali é uma cadeia de caracteres, é uma string, tá? Então eu estou pedindo para ele escrever no terminal prazer em conhecer. Vou colocar um mais aqui. Esse mais aqui não é adição nem nada, é o que a gente chama de concatenação. Eu vou pegar o que você digitou, colocou na variável, agora eu vou pegar o conteúdo da variável e mostrar. Então, para eu concatenar o valor da variável, eu faço assim, simples assim, tá? Com isso, ele vai escrever isso aqui na tela, tá bom? Uma coisa legal também aqui é o seguinte, da gente conhecer alguns aspectos da programação, que é o seguinte: você tem todo o comando que você entrou aqui, olha, você precisou digitar um ponto e vírgula ao final. O ponto e vírgula está dizendo, ó, este comando termina aqui. Tá? Então você repare que sempre termina com ponto e vírgula e é obrigatório, tá? Você não pode esquecer de colocar o ponto e vírgula. Então a gente tem
esses conhecimentos adquiridos agora. A gente precisa usar a cláusula Using System, a gente precisa informar ao usuário o que você quer dele, né? O que você quer que ele faça. Eu criei uma variável do tipo string aqui, que depois a gente entra em detalhes, que vai receber o que você digitou no terminal, e aqui então eu vou colocar, nesse caso aqui, uma frase e concatenar, adicionar essa frase que você digitou. E agora eu vou executar esse programa. Então, quando eu executei, ele perguntou qual é o seu nome. Ele colocou aqui, olha, um sinalzinho que é onde eu vou digitar. Meu nome é Vanderlei. Meu nome é Vanderlei e agora eu vou dar Enter. Quando eu der Enter, ele vai então pegar o que você digitou, pegar o que está armazenado na variável nome e exibir aqui. Tá aqui, prazer em conhecer Vanderlei. Mas eu ainda não falei sobre o processamento propriamente dito, né? Não falei sobre o processamento propriamente dito. Para ele processar, eu vou fazer uma outra pergunta. Eu vou colocar aqui, ó, var idade. Vou perguntar assim, ó, console readline. Só que nesse caso, o que acontece aqui? Olha, eu preciso também informar para ele que eu estou perguntando a idade dele. Então eu vou colocar console writeLine, qual a sua idade? Qual a sua idade? Muito bem. E aí, essa pergunta que ele fez, ele vai responder aqui, ó, no próximo console readline. Ele vai colocar a idade aqui. Só que essa idade aqui é do tipo inteiro, né? Aí eu tenho uma forma de converter o que foi digitado aqui na linha de comando em um inteiro. Eu vou pegar então o que você digitou na idade e também responder isso aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um outro comandozinho aqui, convert to aí int 32 e o que ele escreveu aqui. O que eu estou fazendo aqui? Estou exatamente falando para o computador o seguinte, olha, tudo que vem de lá do terminal, ele vai me retornar uma cadeia de caracteres, mas eu quero receber aqui um inteiro. Então eu vou converter isso aqui, ó, para int 32. Então eu vou converter isso aqui para int 32, é assim, tá? Então converte to int 32 o que ele digitou aqui, tá bom? Porque eu só posso fazer cálculos matemáticos envolvendo números nesse caso. E aqui no processamento que eu vou fazer, eu vou criar uma outra variável chamada ano atual, e esse ano atual é 2025. Bom, isso tudo para eu poder usar o processamento, né? O processamento. Então eu vou vir aqui no processamento e vou fazer o quê? Se ele me falou a idade dele e eu armazenei numa variável e ele me informou o ano atual, eu quero saber em que ano ele nasceu. Então eu vou criar uma variável chamada ano nascimento igual a ano atual menos idade, certo? E aqui então eu vou complementar essa saída e vou dizer para ele assim, ó, você nasceu em, e vou concatenar agora com a variável ano nascimento, que é exatamente o que ele processou lá. Então nesse processamento, o que foi feito nesse processamento? Nesse processamento, o que foi feito aqui foi que ele pegou a idade que você digitou, mais a informação do ano atual, e fez então o processamento,
que é pega o ano atual, diminui a idade e atribua a variável ano de nascimento, ou seja, a variável nascimento recebe o resultado da subtração do ano atual menos a idade. E a saída então vai ser exatamente essa aqui, prazer em conhecer, nome, ou seja, o que foi digitado aqui na primeira entrada, e aqui então o você nasceu em ano de nascimento, que é o resultado do processamento. Então esse programa aqui, ele vai exatamente isso. Aqui ele está dando... o erro aqui é o seguinte, olha, a gente tem que sempre respeitar maiúsculas e minúsculas, tá? Isso a gente chama de case sensitive. Então, os comandos, eles são sensíveis ao caso, então tem a forma correta de você digitar os comandos, tá bom? Então, feito isso, vamos então executar esse programa. Então, executando esse programa aqui, ele está me perguntando qual o seu nome. Vou botar aqui, Vander. Qual a sua idade? Eu vou dizer aqui, 60. E aí ele vai me dizer, prazer em conhecer, Vander, você nasceu em 1965. Pronto, nessa primeira aula, no nosso primeiro contato com a linguagem, a gente viu que a gente aprendeu sobre os comandos de entrada, comandos de saída e o processamento propriamente dito. Então a gente aprendeu o console write line para mostrar alguma coisa na tela, o console read line para obter alguma coisa do teclado, sendo que do teclado porque a entrada é padrão, mas poderia ser de um leitor óptico, poderia ser de uma câmera, enfim. Mas nesse caso aqui a entrada padrão é o teclado e a saída padrão é o monitor. E no meio aqui nós temos um processamento. Esse processamento, então, ele está dizendo exatamente isso, que eu quero fazer um processamento qualquer, um cálculo matemático qualquer, e depois apresentar a saída novamente. A saída final aqui, que é esse console write line, prazer em conhecer, nome, você nasceu em, ano de nascimento. E é isso aí. Na próxima aula, a gente vai aprofundar um pouco mais esse conhecimento. E até lá!